Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. No ar, mais uma edição do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. A informação com precisão e credibilidade para você que sempre está nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Uma parceria do site Folha de Notícias e Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. A apresentação Edson Gonçalves, aqui tem pão, manteiga não. Agradecendo a Deus pelo dia, né? Pelo dia que passou, pela noite que está chegando e pela vida, né? É sempre bom agradecer para poder merecer, né? Vamos com os destaques para o programa de hoje. Salles exonera coordenador de fiscalização ambiental do IBAMA. Partidos políticos de Aracatu prometem suspender eventos presenciais durante campanha. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro admite rachadinha e entrega de dinheiro a Queiroz. Justiça Eleitoral suspende divulgação de pesquisa sobre eleição para prefeito em Vitória da Conquista. Jovem desaparece no mar após salvar 2 pessoas. Aí mais, HGE ganhará residência médica em atendimento a queimados. E daqui a pouquinho também no programa Na Mira do Povo, já que se encontra aqui em nossos estúdios, o candidato a vereador pelo PSB, Hernani Messias, né? Doutor Hernani Messias, porque é advogado, tem um doutorado, então, doutor Hernani Messias, daqui a pouquinho, Hernani Messias é simples. É uma pessoa simples, uma pessoa do bem, uma pessoa do povo. É aquela pessoa, se fizer mal, ele faz a ele mesmo, né? A verdade é essa. Mas daqui a pouquinho ele fala no programa Na Mira do Povo. Teremos também a participação da candidata a vereadora pelo PSD, a professora Cristina. Daqui a pouquinho ela fala também no programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade. Aqui é escancarado, como dizia o saudoso Álvaro Martins, aqui é escancarado, depois de todo mundo, quem manda é Edson Gonçalves, né? Eu fico satisfeito, né? E gostaria de dizer que, logo mais, essa matéria vai estar disponível também no nosso canal YouTube, é só você chegar lá, colocar Folha de Notícias SAGE, tudo junto, né? Folha de Notícias SAGE, tudo junto, e, com certeza, né, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né, e se inscrever, porque você vai estar, com certeza, ajudando a todos nós que fazemos o programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz. Conferindo a hora certa, 19 horas, mais 2 minutos, eu converso agora com o advogado, professor e candidato a vereador, Hernani Messias, pelo PSB 40. Hernani Messias, é um prazer tê-lo aqui participando do programa Na Mira do Povo, o nosso boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a você, teleouvintes. É um prazer estar aqui Na Mira do povo, que é o Folha de Notícias, não é isso? Folha de Notícias. E se você está na mira do povo e sai candidato, tem que estar sempre mirado. É para que a gente possa discutir, dialogar, ouvir, que é o mais importante. E, portanto, nesse momento, eu estou aqui para ouvir o que você vai me indagar, dialogar e ficar sob o julgamento dos seus teleouvintes nessa noite. Eu gostaria, para iniciarmos, Hernani Messias, você fizesse uma síntese. Quem é Hernani Messias? Olha, Edson, eu tenho 63 anos, nascido aqui em Santo Antônio de Jesus, de pais Manuel Nunes de Oliveira, conhecido como Neco do Banco, Neco da Padaria, Neco da ABAP, e de Maria Messias, filha de Afonso Messias. Então, sempre vivi aqui enquanto garoto, estudante do Colégio Nossa Senhora das Mercês, depois para o Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes. Sempre vivenciei meus dias de adolescência na igreja, nos clubes,
enfim, no desporto, na atividade cultural, e já numa fase meia adolescente para adulto, comecei a ensinar, né, a dar aulas de judô, porque eu sempre tive uma tendência para a área de educação física. E sou licenciado em educação física hoje, né, passei pela área da administração pública e também pela área de direito. Portanto, minha vida pública começou no Centro Social Urbano, a convite à época do padre Nelson Luiz da Franca, que era o gerente. Fizemos um trabalho ali no bairro da Salgadeira, né? Mais conhecido como bairro da Salgadeira, Madre Gorete hoje. Então, a gente tem a vida centrada em Santo Antônio de Jesus e muito aqui. Quando saímos um pouco, foi para estudar e retornar. Eu tive a honra, pelo sacrifício de meus pais, de poder galgar um estudo, e aí a gente saiu para isso e nada mais. Sempre aqui em Santo Antônio de Jesus, vivenciando o tempo da gente aqui. Agora, Hernani Mercedes, eu não sei se procede, mas segundo informações, você relutou muito para colocar o seu nome para apreciação popular como candidato a vereador. Por quê? Veja bem, eu entendo que nós não devemos praticar atividade política como uma profissão. Isso é um pensamento próprio. Digo de antemão que os que pensem o contrário eu respeito muito, porque se a legislação permite, então pode-se fazer. Mas eu relutei por conta disso, porque eu já estive vereador em Santo Antônio de Jesus pelos idos de 1992, então eu dei minha parcela de contribuição na atividade política com mandato. No entanto, amigos como Evaldo Rosa, Tom, presidente da Câmara e hoje vice-candidato de Rogério, me incentivaram, motivaram muito dentro de um projeto que se desenvolve para Santo Antônio de Jesus. E para isso, e quando a gente é convidado e convocado a serviço, a gente vem e trabalha para o nosso público. Como eu sou um servidor público, porque minha vida foi na atividade pública, então pensei, reuni-me com a família e houve uma decisão, na verdade, em conjunto com alguns amigos também, e aqui estamos na candidatura para vereador pelo PSB, sob o número 40999. A nossa colega Cristina está chegando aqui agora. É um prazer, Cristina, boa noite. Agora, Hernani, nós sabemos que você, como você colocou aí, já esteve, já foi vereador em Santo Antônio de Jesus. Como é que você vê essa mudança de lá para cá em relação à imagem política, né, do político, aliás, a imagem do político perante a opinião pública? Olha, nós vivemos... Se você me permite, não generalizando. Não, claro. Nós vivemos alguns momentos da vida pública nacional. E ela é muito importante para entendermos o que vivemos aqui. Pelos idos de 70, 69, nós vivemos um período chamado ditatorial. E isso tinha uma influência onde os movimentos de ordem democrática eram efervescentes, né? E vivenciamos esse período e os políticos viviam em alta, porque, até onde sei, as atividades de corrupção eram muito poucas, ou quase que nenhuma, né? Nós vivíamos assim, uma coisa onde as condições de ordem morais e de bons costumes eram bem maiores, né, do que vem. Não que nós não tenhamos moral nem bom costume hoje, claro que nós temos, mas eu falo do período, então eu estou dando um corte no tempo, né? Depois vivenciamos a Carta Magna de 1988, onde o saudoso Ulisses Guimarães levantou e disse: essa é a Carta Cidadã. Essa Carta Cidadã está sendo interpretada até hoje. Muitos interpretam de uma forma, outros de outra. Então, aqueles que acham que tudo pode fazer, que tudo está na liberdade ou na libertinagem, então
tem um propósito que não é o nosso. Que o nosso é o respeito à lei e à ordem, não é? Porque é o que nós vivemos. Então, aí vivenciamos um tempo onde tudo se falava, político é isso, político é aquilo. Então, a terminologia político virou sinônimo de mau caráter, o que não é verdade. O joio tem que estar separado do trigo. E é preciso entender quem é quem no processo. Por isso que nós temos eleições de 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos. Porque nós temos eleições presidenciais e eleições municipais, que entre um e outro são 2 anos. E aqui eu faço um parênteses, digo, eu acho que a gente deveria ter eleição geral urgente, é para ontem, porque os gastos públicos são terríveis. Então, nós vivenciamos aquele período, né, da Carta Magna, e estamos vivenciando hoje uma liberdade autorizada, que é o seguinte: eu posso fazer, eu faço, mas eu não quero assumir a responsabilidade pelo que faço. Aí fica difícil. E quando vem as instituições que, na verdade, controlam a nossa vida, que é a justiça, o judiciário, o executivo e o legislativo, que elas é que dão a condução, né, os caminhos para a nossa vida, sem confundir com o caráter de ordem religioso, que cada um segue o que acha que convém, que é uma questão de ordem moral, mas não é isso. Eu estou falando da ordem do executivo, legislativo e judiciário, que é, na verdade, os que formam um controle para uma sociedade ou um caminho, que designa um caminho. Então, quando vem esse momento, a gente está aí susceptível a tudo. Eu tenho a liberdade, posso fazer, mas eu respondo por tudo que faço. Não fica incólume. Quando não há punição, então é a sensação que nós temos de impunidade, e isso é terrível para a sociedade. Quando nós estamos nessa visão, nós perdemos o controle da sociedade que nós queremos, que é aquela do estudante, da escola, da boa família, enfim. Então, aquele caráter de ordem de corrupção, que é isso que norteia. Olha, eu vou dar um exemplo para ser mais simples. Eu estou vendo aí pelas redes sociais empresário A, B e C ao lado de fulano, porque fulano mudou de partido. Por que é o empresário que está lá? E não o político que é beneficiado com a vinda do candidato que deixou, olha, deixou de ser. Preste atenção, teleouvintes, me desculpe ser incisivo. A pessoa que muda de direção no meio de uma campanha política não merece seu voto. Porque ele assinou um termo perante o seu partido. Então, ele já está sendo falso a você. Por quê? Quando ele se lançou candidato, ele disse assim: eu vou estar aqui nesse partido com o estatuto que o partido está oferecendo. Aí o partido faz coligação, ele está lá junto, depois ele acha que mudou, por quê? É porque mudou de direção só? Está na hora de você, eleitor, prestar atenção a esse fato. Esse é um fato onde a justiça eleitoral, promotor eleitoral, devia estar em cima, porque é danosa essa atitude ao Estado democrático de direito, porque influencia ao jovem, ao adolescente, a ser do mesmo jeito lá no futuro. Toda eleição é um ensinamento. Eu estou aqui falando de algo que é sério, merece investigação sobre essas coisas. Isso está passando, olha, como se fosse nada. Então, estou eu e Cristina aqui, Cristina no PSD, eu no PSB, a gente trabalhando e lutando pela defesa do que o Estatuto exige. Se estamos no grupo A, B ou C, isso não importa, mas é o Estatuto, foi quando você assinou sua ficha de filiação e quando você disse lá na convenção que estaria junto com o grupo. E aí? Isso é o quê? Isso já é mau caratismo. Me desculpe, mas o termo não é outro. Por isso que eu não estou nesse balaio, nesse saco, e acredito que a professora Cristina também não. Porque a gente se respeita, a gente não vive nesse mundo de corrupção política, seja ideológica, seja por outro caminho que venha de vir. Então, como você falou que a gente está na mira do povo, então que o povo mire agora para esses candidatos que
não deveriam nem estar no contexto de ordem política. Porque política é coisa séria, política é vida, política é o que nós vamos fazer com o nosso povo e o que o povo vai fazer para que a gente faça com eles, porque é uma discussão, um diálogo permanente. Então, por isso que, quando você me pergunta o que mudou, foi isso. Não mudou, não. Continuou aquele com aquela mesma manha daquele tempo de se aproveitar de momento para ter as benesses, os benefícios próprios. E quando você busca benefício próprio, você sai da ordem pública. A ordem pública exige da gente outro fator, outras questões. Exige que a gente seja sério, decente com a coisa pública. E o que é a coisa pública? É tudo que pertence ao povo. Tudo que vem, o povo não paga o imposto, tudo que vai é coisa pública, porque gera do recurso público. Então, tenhamos uma atenção a esse fato, a esse fator, nesse momento, que são aqueles que pendura a gravata ali, pendura a gravata lá. O cabide, ele não interessa qual é. Se seja, é do imoral. Porque o que eu vejo aqui, quando eu vejo empresário, entre dois empresários, de um lado e do outro, está lá no Zap aí para quem quiser ver. E o candidato que era do grupo A passou para o grupo B, está insinuando alguma coisa. Porque o empresário não é político. Político é o que se lançou candidato a. Então tem alguma coisa que cheira mal. E é preciso que o Ministério Público Eleitoral tome pé dessa situação, porque está feio. Aí a resposta sua é essa. O que foi que mudou? Mudou o que um candidato a vereador, a prefeito, seja quem for, informa ao seu público, à sua gente, ao eleitor, que ele pode fazer o que ele acha que deve, está tudo bem. É só isso. Mudou muita coisa? Quem é sério, Edson. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Estamos conversando com o candidato a vereador Hernani Messias, pelo PSB 40. Hernani Messias, outra questão aqui de fundamental importância, e você deixou um gancho aí, em relação ao eleitor, né? Como buscar o voto através da ideologia, através das ideias, através de projetos, e como também se confrontar, né, com aqueles que buscam o voto através do poder aquisitivo. Olha, sabe como é que deveria ser a candidatura da gente? Deveria ter um outdoor com o nome de todos os candidatos. Você passava pela rua, você olhava ali, você escolhia e via a história da pessoa e votava em quem você quisesse. Era simples. Mas aí criou-se esse programa imenso de atuação, de sair de casa em casa, e aqui abro um parêntese. Fui enfático em todos os programas em que estive, e você aqui no seu também. Acho que o TSE e o Congresso Nacional cometeram um equívoco admitindo eleição para esse período. Era para nós não termos eleição, porque juiz e promotor nenhum consegue controlar essas aglomerações. É impossível, porque o candidato não vai. Mas se o povo vai, você faz o quê? Vai botar a polícia em cima? Olha, Hernani, se você me permite interromper, eu fiz até um comentário em relação a essa questão, quando o TSE deixou esse controle para os candidatos e também para os eleitores. Sim. Na realidade, a justiça se mostrou omissa, o atual momento em que estamos vivendo, que é essa pandemia, terminou tirando o braço da seringa por covardia, por omissão, e colocando essa bomba na mão do político e também do eleitor. Essa é a verdade. E aí vai sair bem na fita, porque a questão é, pós-eleição, o que vai ser desse país? Eu não estou falando em relação a Santo Antônio de Jesus, eu estou falando a nível Brasil. Na realidade, a justiça eleitoral, ela tirou o braço da seringa, jogou a bomba. Como é que o candidato vai controlar se você hoje chega ali, tem 40 pessoas querendo conversar com você? Você tem um tempo de 30 minutos.
você tem outros, né, outros compromissos. E aí você vai conversar individualmente, não tem como. Também não tem como chegar ali e ter 400 pessoas querer acompanhar você e você dizer, não, não vai acompanhar, não. Aí teria que contratar segurança ou até quebrar gente na porrada para não ir. Essa é a verdade, porque o eleitor vai por livre e espontânea vontade. Né? Com Tem certeza. alguns que vai pelo cabresto, mas a maioria vai por livre e espontânea vontade. E aí que entra a justiça eleitoral sendo, né, covarde, me desculpe o termo, mas é covardia, omissão, e tirou o braço da seringa. E lá na frente, ela vai se posar de vítima. Essa é a verdade. Edson, essa é a minha percepção. Me desculpe, mas eu acho que ela não foi covarde, Comigo não. aqui tem pão, manteiga não. Eu acho que ela foi até muito corajosa. A Justiça Eleitoral, no caso o TSE, e aqui eu quero deixar bem claro que os juízes de primeira instância estão sofrendo, promotores estão sofrendo. Grande pressão. Então, veja bem, você disse que a Justiça foi covarde. Eu acho que ela foi corajosa demais, porque admitir a eleição num período desse de pandemia, e o Congresso Nacional também tem sua culpa, porque a legislação sai de lá. Mas se você tem o poder para dizer, dar a palavra final... Não, mas é isso. Ela foi corajosa, sabe por quê? Porque o que vai enfrentar depois, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que Deus tenha piedade. Porque vai ter que enfrentar. Não tem jeito. É algo que a gente está vendo. Eu tive Covid. Eu passei 9 dias dentro do hospital. Eu sei o que passei. Não é uma gripezinha, né? Não, é uma gripezinha. Agora, sabe como? Ela começa espirrando. Tu espirra. Pensa que é uma gripe. Quando você vai ver, você está se arrastando. Jesus. Entendeu? É uma gripe. Porque se é um vírus, coisa, não vem como gripe. Mas tudo bem, que tipo de gripe é? Não é? Então, eu acho que foram muito corajosos. Tanto o nosso Congresso Nacional, que poderia tomar iniciativa e dizer, não tem eleição mesmo e ponto, por lei. Aí, se o Supremo quisesse entrar para poder dizer que era de um jeito ou de outro, se alguém arguísse alguma coisa, que eu acho que ninguém iria arguir. Mas ela teve coragem. Então, o TSE sustentou isso, e agora os juízes de primeira instância, né? É que estão dizendo, não pode fazer a carreata, não pode fazer aglomeração, não pode... Mas cadê os instrumentos para os juízes de primeira instância sustentar isso? Não tem. Falta ferramentas, né? Então, a sua pergunta foi direcionada como a gente fazer a eleição. Eu não esqueci, não. Lá no passado, cortava-se 10 bois, botava lá, distribuía a carne para todo mundo, fazia isso. Não se pode fazer mais isso, ok. Aí permite-se que você saia de casa em casa, com um grupo de pessoas e tal, todas as noites. Pronto, tá bom. Aí permitia-se que você botasse cartazes, depois tirou os cartazes. Aí permite-se que você passe o que se chama de santinho, né? Que são aqueles né, bloquinhos. Então, é assim, você vai fazer conforme o jogo, as regras do jogo mandam. Eu não posso fazer diferente. Se a regra do jogo permite reeleição, eu tenho direito à reeleição, aí é questão de consciência. Mas você tocou num ponto chamado ideologia. É por ideologia, é por tudo. Porque cada um vai pelo seu motivo. Né? Cada um vai pelo seu motivo. O eleitor vai à caminhada pelo motivo que lhe convém. Até por festa, por um dia diferente, por um lazer. Enfim, pode ser. Está participando da muvuca. Pode ser. E outra coisa, a condição de ordem democrática exige a participação popular. Está lá, poxa, eu não foi eu que disse, não. Aristóteles fala isso todo dia. Né? Então, quem estuda um pouquinho de filosofia sabe disso, né, professora? Então, a gente tem que entender que, às vezes, você dá o instrumento e você usa o instrumento. É só isso, não tem. Então, a participação, para mim, ela é da melhor manifestação possível. Eu vejo gente com a cara pintada, já vi lá atrás, todo mundo com a cara pintada por causa da democracia. Um negócio bonito, não foi? Todo mundo aplaudiu. E por que aqui não pode ter a cara pintada? Por que aqui não pode ter a bandeira? Qual é o problema? É a sua manifestação individual popular.
E você, nem eu, nem ninguém pode impedir isso. Por isso que no dia da eleição, se você quiser se pintar de cima a baixo, de 40.999, que é o número do nosso candidato Hernani Mercedes, você pode. Mas você pode fazer isso lá. Eu não posso pintar todo mundo, porque isso é crime eleitoral. Mas se ele quiser ir para lá, aquele que se enrola todo com a bandeira e vai para lá, ele pode entrar na sessão sem problema nenhum, é a manifestação dele. Aí o cara diz, não, mas com a bandeira não pode, então tá certo. Então eu vou fazer uma roupa toda da minha cor, como eu quero. Vai me tirar a roupa para eu não entrar? Verdade. Você está me entendendo como é? Então, são questões de ordem de espontaneidade. Tudo que é espontâneo pode. Tudo que é em conjunto, organizado e armado pelo candidato, não pode, não é? A não ser o que a lei permita. Então, a gente está vivendo esse momento, e é um momento de muita alegria, porque é de ordem democrática, com uma preocupação intensa sobre o momento da Covid, que a gente tem que ter atenção. Aliás, diga-se de passagem, a tuberculose mata mais que a Covid. Só que a gente tem uma estatística de futuro que não é bom para a Covid. Então, a gente tem que pisar o pé no freio. Como foi a poliomielite, que até erradicá-la, ou que há poucos dias aí nós tivemos alguns casos e assustou o mundo, mas que é um mérito do Rotary Club, porque o Rotary Club Internacional comprou as vacinas e doou para todos os países do mundo para erradicar a poliomielite. Essa é uma campanha que foi feita e a gente tem que ser justo, dizer de onde veio. Programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade, uma parceria dos sites Folha de Notícias e Sistema de Notícias. Estamos conversando com o candidato a vereador pelo PSB 40, Hernani Mercedes. E daqui a pouquinho também já se encontra aqui em nosso estúdio a candidata a vereadora pelo PSD, professora Cristina. Daqui a pouquinho ela fala também no programa Na Mira do Povo. Agora, Hernani Mercedes, você, em relação a projetos, a gente vê aí muitos candidatos sem projeto. Qual o diferencial de Hernani Mercedes em relação a outros candidatos inerentes a projetos? Olha, eu já estive vereador. Estando vereador, a gente sabe como funciona o sistema. A Câmara de Vereadores, ela tem sua mesa diretora, tem seus vereadores e tem as comissões temáticas. Essas comissões, elas analisam os projetos que, na verdade, eles advêm do que a gente escuta da população. Então, dá um exemplo para você. Quando estive vereador, lá nos idos 92, eu e o companheiro Jorge Bulhões, que a gente fez campanha juntos, para você ter uma ideia, era uma Kombi, de um lado era o nome dele, do outro era o meu lado, e nós ganhamos a eleição. Veja o que é você passar uma mensagem para a comunidade, para a população séria. Nós dois. E aí, desenvolvemos uns projetos bons para a cidade. Os conselhos, por exemplo. Ou seja, a legislação para a implantação dos conselhos. Isso era uma coisa que era necessária, porque depois da Carta de 88, que foi por isso que a gente foi para a Câmara, a gente se candidatou, para adequar a lei orgânica à Constituição brasileira. E aí, nós complementamos a lei orgânica com a criação, a legislação dos conselhos. Então, o Conselho da Criança e Adolescente, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, e assim sucessivamente. Meia passagem de estudante, que na época os estudantes fomentavam muito isso, e com justo direito. Diário oficial do município para a transparência. Então, esses foram os projetos de lei que nós encampamos, alguns, né, dentre outros, e deixamos aí que está servindo como parâmetro para... Agora, você criou isso? Não, nós copiamos. Copiar não é feio. Né? Na natureza, nada se cria. Tudo se transforma em copia, que a gente fala copia, né? É Lavoisier. Então, a gente, na verdade, pega o que é de bom, discute com a sociedade e lança. Mas o que se tem na ideia é de que tudo é o Poder Executivo que faz. E isso não é uma verdade.
O poder legislativo, ele é muito mais forte do que o poder executivo. Basta que ele opere. E a sociedade esteja perto dele. A sociedade que eu falo é a população. Esteja perto ali, os segmentos sociais. Não deixe sozinho a Câmara, não. Vá lá e exija seus direitos. Porque o vereador que tem medo de discutir com a sociedade ou com o segmento não serve para ser vereador. Por um motivo simples. O que é o vereador? Se você for buscar na história, a Câmara era um conselho que transformou-se no que nós temos hoje. E lá, na verdade, nós somos conselheiros, nós somos replicadores do que a sociedade pensa e quer. Por isso que quando o prefeito lança um projeto, a Câmara, aquela comissão, ela vai discutir e deveria ter a obrigação de convocar os segmentos atinentes àquele projeto para poder discuti-lo, trazê-lo ao plenário e, se precisar audiências públicas, fazer tantas quantas necessárias para que se aprove ou não o projeto. É assim que funciona. Porque, senão, eu fico a me perguntar, poxa, a melhor coisa do mundo é a gente fazer, podendo, o que a sociedade quer. Então, se o prefeito vai numa rua, diz assim, ó, o prefeito diz, eu vou calçar essa rua, mas o pessoal diz, não quero que calce a rua, não, eu estou precisando de uma lavanderia comunitária. Então, se ele pode fazer as duas, ótimo. Mas ele tem que atender o que o clamor pensa e fala. Então, o que é que o clamor pensa? É a lavanderia. A coletividade. Né? Mas isso não implica que não se faça os calçamentos, os asfaltamentos, porque é um benefício. Porque quando se faz asfaltamento, calçamento, você valoriza aquele imóvel. Então, o que custava X vai custar Y, ou seja, mais, e valoriza o seu imóvel. Agora mesmo, eu vi o bairro Irmã Dulce asfaltado, valorizou a área do Irmã Dulce. Se tem esgotamento sanitário, valoriza. Se tem iluminação, como tem aqui a da Rua... Todo mundo fala dessa Rua da Linha, porque a Rua da Linha é a vereador João Silva. Olha, só a iluminação, para mim, já é porque é área de segurança. Eu lembro como era e vejo hoje. E eu vejo assim, sabe? Poxa, fala de outra coisa, mas não fala do que está bom, não, poxa. Podia estar de mármore? Podia. Quanto ia custar se fosse mármore? Porque o que precisa defender, eu defendo. Mas aí algumas pessoas iriam querer marfim, né? Pois é. Hoje é. Hoje, porque está em campanha política, então tem que ser uma coisa, sabe? Nada serve, nada presta. Para uns. Mas para o morador, pergunta a ele. Pergunta a quem tem um calçamento de rua onde vivia na lama, como é hoje. Então, o projeto do vereador é, além de tudo, apoiar o que é bom. Esteja quem estiver na prefeitura. E, se não for, você reclamar pelo povo. Esse é o maior projeto. Portanto, o maior projeto que eu posso ter para você, eleitor, é simples. São 3 palavrinhas. Ouvir, dialogar e lutar para fazer. É o maior projeto que um vereador pode buscar. Os outros são ali sentar, discutir, vamos ver. É uma quadra de esporte? Então traz o projeto e indica ao prefeito, porque você não pode onerar os cofres públicos. Eu vi um candidato dizer aí, vou dar aumento ao servidor público. Eu não vou falar a palavra que me veio à boca aqui, mas isso é menos verdade. Ele não tem conhecimento sobre o que é atividade pública e sobre o que é onerar o executivo. Ele não tem o orçamento na mão para poder dizer, vou dar o aumento, agora pode lutar por isso. Pode fazer uma audiência pública, convocar o prefeito, ou melhor, convidar o vice-prefeito, para que discuta e possa vir a dar o aumento ou não. Porque se tiver no teto, no índice, em que o Tribunal de Contas diz, ó, não pode ultrapassar o índice, você só tem 2 formas de resolver o problema. Ou você demite para poder aumentar, ou você fica no que está e dá o aumento que pode. É preciso a gente saber que o vereador não pode tudo. Ele é porta-voz e lutador de algo. Ah, eu calcei a rua. Ele não calçou rua nenhuma, ele motivou o calçamento da rua.
Ah, eu botei água na rua. Ele não botou água na rua, ele motivou, ele fomentou, foi a luta junto com a comunidade. Ah, eu botei água na zona rural. Ele não botou água na zona rural, ele lutou junto com as instituições A, B e C para que isso acontecesse. Porque eu não tenho emenda parlamentar como os deputados têm. Porque se nós tivéssemos emenda, então eu destinava a emenda para tal lugar para fazer isso. Aí eu estaria contribuindo com o que está a meu alcance. Então é isso. A gente tem que entender o que é o poder legislativo para não chegar e falar abobrinha por aí. Eu estou ouvindo muita abobrinha. Quando chegar lá, aí o eleitor vai dizer, o cara é mentiroso. O cara me enganou. Isso não é bom, isso é ruim. Ok, Hernani Messias, eu quero aqui agradecer a sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, desejar sucesso. Nós sabemos da sua índole, você é uma pessoa de bem e do bem, um grande profissional, um grande cidadão, um grande amigo, e desejar a você sucesso na sua caminhada, que você possa obter êxito. Edson, eu é que agradeço a você esse convite. Aliás, você tem me feito esse convite, aqui eu quero ser justo. Edson tem me convidado algumas vezes e eu impossibilitado de vir pelos compromissos outros que tinha, mas hoje, na graça, porque tudo é pela permissão dele no dia que ele determina. Então, o dia foi hoje, para eu estar aqui, eu e 2 professores aqui para você dialogar. Tem coisa melhor do que isso? Verdade. Não tem, porque a cada aluno que a gente vê, né, Cristina, lá adiante e tal, que se deu bem na vida, é bom cidadão, é bom filho, bom pai, a gente fica super feliz, né? Então, a gente, nesse momento, agradece, e eu quero deixar aqui uma mensagem para o nosso teleouvinte. Eu lancei-me candidato a vereador, por um propósito que falei no início, que é aquele de servir. Eu tenho 44 anos no serviço público. Eu poderia estar na atividade privada, sendo advogado como sou, buscado a profissão liberal, mas eu optei por ser servidor público, professor da rede pública estadual, ensino no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, né? Estive junto a Tom, o candidato a vice de Rogério hoje, na Câmara de Vereadores, da qual ele é presidente, ajudando na atividade da Procuradoria-Geral de lá, que é a assessoria jurídica, né? Estivemos no SAC, dando a contribuição enquanto gerente, e, ultimamente, na DIREC, que hoje é NTE 21, ajudando no que foi possível as nossas escolas, nossos professores, quando veio a pandemia, e aí a gente teve esse problema de suspender as aulas, que isso está sendo assim, para o professor, está sendo assim muito doloroso, porque o professor gosta de estar com o aluno na sala de aula, gosta de olhar nos olhos dele, saber o que ele está passando, o que sente. Às vezes a gente resolve tanto problema de aluno só por conversar, por dialogar com ele. Então, essa candidatura, ela vem para que eu possa contribuir um pouco mais, porque a Constituição Federal está aí, a lei orgânica está retaliada, ou seja, tem muita lei que você não encontra num livro só, que é a lei orgânica. Então, eu estou me propondo a fazer esse serviço público estando lá na Câmara, né? Porque você tem que estar vereador para poder, junto com seus pares, fazer isso. E aí que a professora Cristina está aqui, se ela estiver na época, espero que esteja também, para a gente se debruçar, né? Principalmente no tema educação, né? Que é mais forte. Então, eu estou pelo PSB, sob o número 40999. Se você quiser dar uma analisada na história de Hernani Messias, eu lhe fico muito grato, e puder dar o voto também muito grato. Portanto, a você, Edson, a toda a sua equipe daqui do Folha de Notícias e Na Mira do Povo, muitas felicidades, agradeço assim de todo o meu coração o convite que você me fez e pela oportunidade que me é dada para falar com os nossos teleouvintes, o nosso povo de Santo Antônio de Jesus. Muito obrigado. Ok, a gente que agradece. Portanto, conversamos com o candidato a vereador pelo PSB 40, Hernani Messias, aqui no programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Oferecimento Hospital Incar. Hospital Incar cuidando de você com o coração. Agora,
em Cruz das Almas e Amargosa, né? E também da Telecom News, o seu provedor de internet, né? Você que quer velocidade e qualidade, já sabe, Telecom News fica ali no 3º andar do prédio da Cofel. Hernani, um abraço. Um abraço. Conferindo a hora certa, aqui ao vivo, né? 19 horas mais 39 minutos. A gente conversa agora com a candidata a vereadora pelo PSD, a professora Cristina, né? Que vai agora ocupar aqui a cadeira ao meu lado, né? A professora Cristina, ela que é do PSD. Professora Cristina, é um prazer tê-la aqui participando pela primeira vez do programa Na Mira do Povo. Nosso boa noite. Boa noite, prazer todo meu, muito feliz pelo seu convite e agradecer desde já. Boa noite, teleouvintes, e estamos aqui. Eu gostaria que a professora Cristina fizesse uma síntese. Quem é a professora Cristina para os amigos e amigas internautas? A professora Cristina é uma professora que há 35 anos está na Rede Municipal de Educação. Sou formada em Pedagogia pela UNEB, sou pós-graduada em Gestão Escolar. Fiquei muitos anos, até o início do ano passado, na direção da Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães, na qual fizemos um excelente trabalho. Graças a Deus, conseguimos ter um êxito muito bom durante o período em que estávamos na direção. Mas, por um problema de saúde, ano passado eu precisei me afastar como direção, mas continuo na escola como professora. E estou aqui, hoje, sendo candidata a vereadora, buscando, assim, encontrar um meio para que a gente possa melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas em nossas cidades e continuar o trabalho em alguns outros projetos que a gente tem em mente. Professora Cristina, a gente percebe em todo o país a dificuldade que os partidos têm em até cumprir a cota, que é de 30%, né, de candidatas, né, em nosso país. E, às vezes, a gente vê também uma resistência da mulher não querer votar na mulher. Eu acho de fundamental importância a participação da mulher no cenário político. Como é que a senhora vê essa questão hoje e agora, a participação da mulher no cenário político? Eu acho muito importante, viu, Edson? Eu acho importante, importantíssimo. Por quê? A mulher está conquistando cada dia mais o seu espaço. A mulher, hoje, nós, no cenário político do Brasil, nós já tivemos até a presidenta da República. E hoje, não só por ser mulher, mas também por ser atuante, por ser ativa, é que nós estamos entrando nesse cenário, principalmente aqui em Santo Antônio, em que nós, hoje, atualmente, não temos mulheres na Câmara Municipal. E é muito difícil você ser candidata, porque você deixa de ser uma pessoa de vida privada para ser uma pessoa de vida pública. Sua vida fica exposta, sua família, sua parte profissional. Mas o que é que a gente pensa? Que as mulheres, elas podem contribuir, sim, e muito, para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado, do nosso país. Esse mandato agora de vereador, né? Nós tivemos 14 vereadores, nenhuma mulher. Para a senhora, qual a importância de quebrar esse paradigma aqui em Santo Antônio de Jesus? Na eleição passada, eu também fui candidata, mas foi uma situação meio complicada devido ao partido. Nosso partido não teve coligação e ficou difícil um êxito. Mesmo assim, eu sozinha, porque eu estava sozinha, eu consegui, através de amigos que confiavam e confiam no trabalho que a gente desenvolve e virá desenvolver, consegui ter 531 votos, o que foi uma vitória, para mim, como pessoa, foi uma vitória sensacional. Porque você imagine o que é você não ser conhecida no meio político, você ser uma simples professora que faz o seu trabalho e que consegue que 531 pessoas saiam de suas casas para irem lhe dar um voto de confiança, porque eu chamo isso voto de confiança. Então, hoje, a gente está
graças a Deus, estamos conseguindo conquistar cada dia mais. Cada dia, como a gente sempre diz, é cada dia mais um. E esse mais um faz o diferencial. E a gente vai buscar e vamos, sim, fazer um excelente trabalho. Porque eu sempre digo, mulher, ela tem que ser guerreira. Mulher, ela tem que buscar. E eu sou uma mulher dessa, Edson. Eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher que busca, e eu sou uma mulher que não desiste por qualquer coisa. E eu estou aqui, mais uma vez, nessa luta aí, e com fé em Deus, vamos entrar na Câmara e vamos fazer um excelente trabalho. E eu vou aproveitar que eu ensejo e me dirigir aos eleitores, né? Olha, a gente sabe que tem candidatos a vereador aqui em Santo Antônio de Jesus, usando e se utilizando da pasta preta. Aquela velha pasta preta, já deve estar até desbotada já, né? Então, eu gostaria de fazer um apelo aos amigos e amigas. Se o candidato chega em sua porta, batendo, lhe oferecendo R$300, mineiro de bloco, lhe oferecendo um saco de cimento, uma caçamba de areia, pegue, por favor, pegue. Agora eu te peço também encarecidamente, não vote nesse elemento, não vote nesse picareta. Sabe por quê? Ele não tem compromisso com você, não tem compromisso com a sua rua, não tem compromisso com o seu bairro, não tem compromisso com a sua cidade, não tem compromisso com a sua família. Então, diga não a esse tipo de político no nosso cenário político. Tem que banir mesmo, banir esse tipo de político, porque o verdadeiro político é aquele que discute projetos, é aquele que vai convencer você no campo das ideias, no campo da ideologia, no campo de planos de governo, projetos que venham beneficiar não a meia dúzia, mas todos, né? A coletividade, eu gosto de pensar na coletividade. Então, esse tipo de político que vai lhe oferecer X, ele já disse, você não tem condições nenhuma, se você pegou o dinheiro e votou nele, você sabe, 4 anos você não vai poder procurar aquele cidadão, porque ele já pagou pelo seu voto, porque você vendeu. Então, você não tem o que cobrar, essa é a verdade. Mas, professora Cristina, voltando agora ao assunto, em relação à educação, qual a sua bandeira, caso chegue a conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores? Eu quero voltar um pouco no assunto que você falou anteriormente. Aqui é escancarado, esteja à vontade. Essa é a nossa conscientização da nossa campanha. A gente está tentando conscientizar e conscientizando o eleitor a não votar por troca de favores, por troca de mercadorias, e votar por comprometimento, votar por trabalho prestado, votar por quem trabalha realmente pela sociedade. Porque, como você falou, a partir do momento em que eu vendo o meu voto, eu não tenho mais direito a cobrar nada. Eu não tenho mais direito a pedir nada em troca. Eu não tenho mais direito a chegar para o vereador e dizer, eu votei em você. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer de diferencial por eu ter votado em você? Então, é esse trabalho aí que a gente está tentando fazer com o nosso eleitor. Nós estamos mostrando a ele que ele tem a necessidade de votar consciente. De votar não, é como você disse, se lhe oferecer, pegue, mas dê o seu voto consciente, para nós tentarmos mudar esse parâmetro que está aí. E em relação à educação que você falou, nós temos sim. Eu digo a você, Edson, eu, sendo diretora de uma escola municipal com cerca de 1.300 alunos, nós conseguimos tirar a nossa escola, a gente diz assim, de 0 a 1.000. A gente conseguiu tirar a nossa escola, que na época era a Escola Municipal Princesa Isabel, na qual eu já estava fazendo parte da direção, e a gente conseguiu, que era uma escola que não era bem vista por conta da maneira em que ela era gerida e desenvolvida. E a gente conseguiu
mudar a realidade dessa escola, a ponto de chegarmos a colocar a Escola Municipal Luiz Eduardo, que é a antiga Princesa Isabel, a ser a melhor escola pública municipal de Santo Antônio de Jesus. E isso não foi com pouco trabalho, gente. Isso não foi do dia para a noite. Isso foi com muita luta, muito trabalho. Eu digo direto, foi um feito e uma realização profissional e pessoal, não só minha, mas do grupo todo que nós tínhamos na escola. Porque eu sempre digo, nós somos uma equipe, certo que a equipe tem que ter a liderança, mas foi assim, sem igual, quando hoje a gente vê o comentário das pessoas, e sabemos que é realidade, que hoje o Luiz Eduardo se tornou a melhor escola pública municipal de Santo Antônio de Jesus. E eu penso assim, é isso, como diretora de uma escola, a gente conseguiu abranger, não só a escola, porque a gente conseguiu, através de vários programas que tinham dentro da escola mesmo, desenvolver, fazer com que os meninos ficassem na escola. Nossos alunos foram para outros estados participarem de campeonatos, foram campeões aqui em Santo Antônio. Conseguimos parcerias muito boas para dentro da escola. Então, isso fez com que a gente conseguisse tornar a nossa escola o que foi hoje. Aí eu lhe pergunto, se você trabalhou com garra, com afinco, com luta e conseguiu transformar uma escola, você também vai conseguir, na mesma garra, no mesmo afinco, na mesma luta, a gente também vai conseguir transformar e melhorar a educação que nós já temos aqui em Santo Antônio. Não só a educação básica, de 5ª a 8ª série, ou de 1ª a 4ª série. Mas a gente vai buscar também, através dos órgãos competentes, cursos profissionalizantes, vamos buscar outros meios para ajudar os jovens, ajudar aquelas pessoas que querem ser inseridos no mercado de trabalho e não tem como, porque não tem aperfeiçoamento. Isso é uma das metas que nós temos, é um dos nossos projetos. Agora, professora Cristina, a senhora que é uma guerreira na educação, e a gente sabe que a importância do professor hoje na sociedade, aliás, sempre foi, né, eu diria que imprescindível, né, para a sociedade a profissão professor, né? Mas é algo assim que eu diria tão importante e tão desvalorizado, né? E a gente fica triste, porque aquele que não passou pelo crivo do professor, ele é cego, mudo e surdo. Cego porque, se ele pegar algo, ele não vai saber ler, porque é analfabeto. Mudo porque, se alguém citar uma palavra, ele não sabe o significado daquela palavra. Então, e mudo, né? Porque, se ele for falar, ele vai falar errado. Então, aquele que não passou pelo crivo do professor, ele é cego, mudo e surdo. E a gente não vê essa importância, eu diria assim, dos nossos governantes, né? Quando eu falo governante, não estou me referindo a Santo Antônio, estou me referindo a nível Brasil, em valorizar os professores, né? O corpo docente, em valorizar, porque todos, né? Do desembargador, do ministro do STF, todos passaram pelo crivo do professor e não ter essa consciência da importância que é o professor, em especial aquele professor que é guerreiro, é aguerrido, né, e luta para ver o aluno crescer dentro da sala de aula e ser alguém na sociedade, inserido na sociedade, como a senhora colocou, e uma pessoa de sucesso. Não é como você realmente falou, o professor é a base de tudo. Gente, a sociedade não iria existir se não fosse o professor. É o professor quem faz o ser pensante, é o professor quem consegue fazer com que o ser humano ele se desenvolva para ele poder enfrentar os problemas da vida, para ele conseguir crescer profissionalmente, crescer moralmente, crescer psicologicamente. Aí você diz, como é que a gente vai poder ajudar o professor? Sim,
é como a Hernani falou antes, eu não posso dizer ao professor, olha, vota em mim que eu vou correr atrás de um aumento salarial para você. Não, mas eu posso dizer ao professor, confie no meu trabalho, confie em mim o seu voto, que eu vou buscar, sim, melhoras para a nossa classe. Eu vou lutar, eu vou correr atrás dos órgãos competentes e a gente vai conseguir melhoras para a nossa classe, porque eu sou professora e não pretendo deixar de ser, porque, para mim, eu tenho 35 anos na educação. E se hoje eu tivesse que voltar, estaca zero da minha vida profissional, eu queria ser, sabe o quê? Professor. Eu tenho um casal de filhos, um é médico e outro é engenheiro. Ninguém quis seguir minha carreira, mas eu amo ser professora. Eu me realizo, eu me sinto feliz. E eu acho assim, professor tem que ser professor mesmo por amor. Porque agora aquele professor que ele consegue se qualificar, que ele consegue tomar os cursos necessários, que ele consegue evoluir na área que ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele tem condições, sim, de ter uma melhora profissional, uma melhora salarial. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar cursos para esses professores terem essa condição, porque nem todo professor tem a condição financeira, porque muitas vezes a maioria dos professores são mulheres. E muitas delas são chefe de família, elas têm que bancar os filhos. Então, muitas vezes, não tem condições de pagar uma pós-graduação para se especializar. Mas a gente vai buscar, se a gente consegue, isso aí já é uma meta nossa, é um dos nossos projetos, a gente vai buscar esses cursos de maneira gratuita para o professor, para ele poder se especializar. Assim, enquanto a senhora estava falando aí, eu estava matutando aqui com os meus botões, né? E pensando, já imaginou essa dupla na Câmara de Vereadores? Seria excelente, Hernani Hernani. Messias e professora Cristina. Seria excelente. Aí eu vou usar uma velha frase, um velho jargão do saudoso Álvaro Martins, porque eu trabalhei 22 anos com o Álvaro Martins, a Hernani sabe disso, né? A coisa ia feder a carbureto para muitos políticos preguiçosos, viu? Ia feder a carbureto. A verdade é essa, né? E eu acho que é de fundamental também importância, Hernani Messias, quando a gente vê pessoas com essa postura, com essa força de vontade, com esse conhecimento, né? E chegando lá, a imprensa tem que dar um apoio. Sabe? Com certeza. Porque geralmente tem aqueles que gostam de podar vereadores que têm um conhecimento elevado, aqueles vereadores que têm projetos, né? Que sabem os seus direitos, mas também sabem os direitos do povo, né? Então, eu acho de fundamental importância o eleitor, né, ver o histórico de cada um, fazer o seu juízo de valor. Eu estou falando aqui na proporcional para candidato a vereador, né? Você chegar lá na hora de dar o voto, pense bem, porque 4 anos não são 4 dias, não são 4 semanas, nem tampouco 4 meses. São 4 anos, é uma vida, porque a vida é um piscar de olhos, não é? Então, 4 anos é muito tempo e está nas suas mãos a decisão, a responsabilidade é do eleitor. Na hora que você entra naquela gabine ali, né, que você vai votar, ninguém está te filmando, ninguém está vendo em quem você votou, em quem você vai votar. É um segredo seu e da máquina, né? Porque quando você usa a digital, a máquina sabe, mas ela não revela. Mas, na hora de computar os votos, ela vai dizer, né, quem foi quem. Então, eu acho que está na hora do eleitor, tendo essa oportunidade, com todo o trabalho desenvolvido pela mídia, pela imprensa, né, a imprensa verdadeira, a imprensa que tem responsabilidade, que tem compromisso também com a população, com sua cidade, e a imprensa imparcial, né, que busca a verdade. Eu costumo dizer, você falou, Hernani, que você na sua fala, que tudo que é bom se copia. Outro dia, professor, o cidadão chegou para mim e fez, Edson, tem um cara aí usando o teu jargão de o quê? Aqui tem pão, manteiga não. Eu fiquei chateado, porque só fica bom na tua voz. Eu digo, obrigado, mas deixa lá, para não estar usando. Aqui tem pão, manteiga não. Eu digo, deixa lá. Voltando, professora Cristina, em relação a qual tem sido a receptividade dos amigos, da família, em relação à sua candidatura?
logo no início, minha família não queria que eu me candidatasse. Porque, como ele disse, né? Minha mãe, por favor, eu tive um problema de saúde muito sério ano passado e tal, mas aí eu consegui usar meus argumentos e convencê-los que hoje é diferente. Hoje eles estão junto comigo vestindo a camisa. E uma coisa muito boa, Edson, eu tenho uma equipe que eu quero aqui agradecer, uma equipe muito grande aqui em Santo Antônio, de amigos e de pessoas, pais de aluno, alunos, ex-alunos, colegas profissionais de nossa área, de outras áreas, pessoas, cidadãos, que confiam no nosso trabalho e que estão junto conosco, ajudando a desenvolver nossa campanha, e de uma maneira assim, Hernande estava falando e eu estava pensando, tudo só na amizade, sem a gente pagar. Por quê? Porque eu acho que quando você paga alguém para entregar seu santinho, você está comprando, você está dizendo, eu estou lhe pagando para você entregar meu santinho e depois você vai votar em mim. Então, a gente está cheio de amigos, e são muitos, que estão fazendo nossa campanha junto conosco, uma equipe maravilhosa, que eu quero aqui de antemão agradecer a vocês. Todos vocês que falam bem da professora Cristina, todos vocês que confiam na professora Cristina, todos vocês que estão cientes e conscientes que irão dar um voto à professora Cristina. Isso é maravilhoso. Você ouvir, às vezes, quando a gente vai conversar com as pessoas dizem, você merece, Cristina, você é uma guerreira e sabemos que você vai fazer um bom trabalho, você estando na Câmara. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é o nosso reconhecimento pessoal e profissional, é o qual eu honro muito, porque eu sempre trabalhei por dois intuitos na minha vida profissional e minha vida familiar. Para mim, minha vida profissional e minha vida familiar são as coisas mais importantes que Deus me deu, e agradeço a Deus todos os dias por isso. E é através desse trabalho, dessa força e dessa garra, que nós vamos trabalhar, com fé em Deus, nos próximos 4 anos, na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. E, digo mais, vocês vão ver o trabalho diferenciado que vamos fazer. Hoje, o nome da professora Cristina é conhecido nos 4 cantos da cidade como professora. E esse mesmo nome vai ser conhecida como vereadora nos 4 cantos da cidade, porque nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Isso é uma promessa minha. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Estamos conversando com a candidata a vereadora pelo PSD, professora Cristina. Professora Cristina, em relação às visitas que a senhora tem ido, o bate-papo com os amigos, com as pessoas, quais são as reivindicações que a senhora tem mais ouvido no dia a dia, nessas caminhadas dos eleitores? Em relação aos eleitores. Essa aí mesmo, são essas questões. As pessoas pedindo para a gente desenvolver projetos voltados, que nós já temos alguns projetos que já estamos desenvolvendo, voltados para a educação, para esporte, cultura, lazer, meio ambiente, agricultura, e outros mais. Por quê? Porque é o anseio do povo, a gente está vendo as pessoas pedindo. Claro que hoje, a nossa educação em Santo Antônio de Jesus, graças a Deus, eu falo assim, porque por eu ser professora, e eu trabalhava em uma escola, que era a melhor escola pública, uma das melhores escolas públicas daqui de Santo Antônio, mas estava sucateada. E a gente conseguiu, através do prefeito Rogério Andrade, ele reformou as escolas. Luiz Eduardo hoje, gente, eu digo às meninas assim, está um paraíso, salas com ar-condicionado, coisa que em 35 anos de educação a gente nunca viu. Então, a gente só tem a agradecer ao nosso gestor, que olhou com aquele olhar de carinho para a educação de Santo Antônio. E dizer que junto faremos a nossa parceria e trabalharemos muito mais em volta dessa educação. Não só a educação, como ele disse, são outros projetos, inclusive na ação social também, e que, com fé em Deus, tudo dará certo e nós vamos fazer um excelente trabalho em nossa cidade. Tenham certeza disso. Agora, professora, como tem sido também essa busca pelo voto, né? De um lado, o poder aquisitivo de alguns, né? Do outro, o poder da ideia, do trabalho e da prestação de serviço. É muito difícil.
Porque as pessoas, como você mesmo falou, muita gente está acostumada a fazer a moeda de troca, né? Trocar o seu voto Tome por... lá da cá. Isso. Então, a gente está conseguindo, por mais que você pense que não, mas a gente está conseguindo conscientizar o eleitor para ele votar consciente em candidatos que estejam buscando realmente fazer um trabalho de excelência voltado para o cidadão e não comprar seu voto para que depois não tenha argumento, você não tem argumento como eleitor e como cidadão para buscar a cobrança dele desde quando ele vendeu o voto. Por isso que a gente diz, vote consciente, vote no vereador, no candidato a vereador, que você sabe que vai trabalhar realmente pela população de Santo Antônio de Jesus. Aqui em Santo Antônio de Jesus, comigo é no popular. Hernani Mercedes sabe disso, né? Aqui tem pão, manteiga não. Aqui em Santo Antônio tem vereador que já abriu mão até da aposentadoria, né? Para continuar sendo vereador. Já abriu mão da aposentadoria. Agora, se você perguntar o que é que esse cidadão fez por Santo Antônio de Jesus, né? E eu respondo. É só você olhar um aquário, chegar em frente a um aquário, cheio de peixe, está ali a resposta. O que é que peixe faz? Nada, que é igual a nada, vezes nada, somado a nada, que vai dar em nada, né? Mas o cidadão, para ele, foi tão bom, está sendo tão bom, que ele abriu mão da aposentadoria para estar lá num bem bom, né? Agora, serviços prestados, 0 vezes 0, somado a 0, que é igual a 0, que vai dar em 0. O que a gente precisa é isso, é conscientizar nosso eleitor que a gente precisa dessa mudança. A gente precisa renovar a Câmara, a gente precisa mudar. E precisa também colocar mulheres na Câmara. Por quê? Porque agora, quando você pensar em colocar uma mulher na Câmara, não coloque uma mulher que vai chegar lá e vai ficar caladinha dizendo amém a tudo. Não. Coloque uma mulher que saiba se desenvolver, que saiba se expressar e que saiba buscar o que realmente quer. É isso que a gente diz. Não só a mulher, mas qualquer vereador que você pensar em dar um voto, procure saber direitinho o que é que ele fez pela sociedade, o que é que ele vem fazendo, quais são os projetos que ele desenvolve, o que é que realmente ele vai fazer para o Santo Antônio. Para você não votar, como o Edson diz, em troca de alguma coisa, para a Câmara de Vereadores ficar formada por vereadores, alguns que não são todos, mas uma parte, que nada faz para ajudar o povo, a não ser receber o seu salário no final do mês e acabou. Agora, vou te dizer, Edson, mais uma vez, digo a você e digo à população de Santo Antônio, dê um voto de confiança na professora Cristina, vote na professora Cristina, 55144, e você verá o diferencial de uma vereadora na Câmara de Santo Antônio de Jesus. Aposte e verá. Programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Aqui é escancarado, né? Aqui é escancarado. Depois de todo mundo, quem manda sou eu, né? É o programa Na Mira do Povo. E quem é convidado sabe que está na mira do povo. Aqui a gente não faz, Hernani Mercedes, pergunta de bolso. Posso perguntar isso, posso perguntar aquilo? Não. O cidadão sentou, a gente vai mandando as perguntas, né? E, às vezes, algumas pessoas questionam, isso, por que você não deixa o internauta perguntar? Porque, às vezes, o internauta não gosta de Hernani Mercedes. Às vezes, ele vem com pergunta tendenciosa. Uhum. Mas ele não está com a responsabilidade que eu tenho, aliás, porque eu estou à frente do programa. Ele faz a pergunta dele, sumiu e acabou. Então, eu prefiro eu mesmo perguntar e quem está do outro lado fazer o seu juízo de valor. Eu acho que esse é o papel da imprensa. Eu não estou aqui dizendo que não pode haver uma participação popular. Claro, no dia de você votar, é o dia da democracia, é o dia de você chegar lá e dizer, meu candidato é esse, eu vou votar nesse. Ou você pode votar também sem dizer quem é o seu candidato. É um direito seu, né? Essa é a verdade. Mas, professora Cristina, outra questão também que preocupa é em relação à agricultura familiar em nossa cidade, né? O homem do campo, que a senhora tem em mente também, caso chegue a conquistar uma cadeira
na Câmara de Vereadores para o homem do campo? Nós também temos projetos para a agricultura e para o homem do campo. Nós vamos criar cooperativas, porque hoje nós já temos uma cooperativa aqui em Santo Antônio que conseguiu ajudar muito a comunidade da Sapucaia, porque lá eles se organizaram de maneira que eles conseguem cultivar, fabricar alguns produtos que eles mesmos fabricam lá e conseguiram inserir essa cooperativa no mercado. Inclusive, a merenda escolar, boa parte da merenda escolar vem dessa cooperativa da Sapucaia. Se uma comunidade conseguiu, claro, gente, que as outras também têm como conseguir. Só precisa de apoio. E é esse apoio que a gente vai dar ao homem do campo. Nós vamos trazer cursos, através de vários cursos que temos aqui disponível no estado da Bahia, mas para poder esse agricultor conseguir seguir ali aquele caminho e conseguir desenvolver seu trabalho na zona rural mesmo, sem precisar ele sair da zona rural para ir morar na cidade e muitas vezes ficar desempregado. Ele tem ali o ganha-pão dele, só precisa de apoio para ele saber trabalhar. E a gente vai dar esse apoio também ao homem do campo, ao agricultor. Portanto, o programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade, é uma parceria do site Folha de Notícias e do site Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. Eu tinha aqui até um recado de um amigo que mandou passar para Hernani. Ele foi atendido uma certa vez por Hernani Mercedes na Câmara de Vereadores, ele me falando: Edson, Hernani Mercedes é uma pessoa tão calma, tão pacífica, que ele diz um não a você e você sai alegre, você sai feliz, como se você tivesse ouvido um sim. Eu disse, aquele ali é o verdadeiro Hernani Mercedes. Mas é como dizem, o não bem dado se torna um sim. Aí ele disse, olha, mas eu saí satisfeito pela maneira que ele me acolheu, me atendeu, conversou comigo, tal, me fez ver a coisa como era mesmo, tal, e aí eu fiquei feliz. Aí colocou, Edson, como você estiver com o Hernani, tiver oportunidade, fale isso com ele. Eu estou falando aqui em público, né? Era para falar com você aqui no momento, mas a cabeça girando igual... Justamente, é isso aí mesmo. A senhora pode explicar. Não, porque o que é que acontece, Edson? Muitas vezes você vai buscar algo, você é tão maltratado, você é tão mal recebido, que você não tem nem condições de falar o que é que você quer resolver. E, muitas vezes, o que é que acontece? O que você está buscando é algo que o outro não pode lhe oferecer, não pode lhe ajudar, mas o outro vai lhe explicar o porquê não, o porquê daquilo, o porquê do sim, o porquê do não, e que você vai sair de lá tão qual satisfeito, como se você tivesse conseguido o que você foi buscar. Agora, o que a gente precisa é isso, é como você disse mesmo. A gente, muitas vezes, precisa, mas quando chega, principalmente em uma Câmara de Vereadores, quando chega lá, você é tão desmerecido, você é tão maltratado, que você se sente e sai de lá e diz, eu ouço muito isso, ó, eu não votaria mais ninguém para vereador, meu voto ia ser nulo, mas hoje eu mudei minha opinião e vou votar na senhora. Então, a gente vê que ainda há esperança. A gente vê, como a Hernani disse, não só tem políticos, como a gente vê, política é uma classe, sim, como outra qualquer. Tem bons e não tão bons profissionais. E a gente sabe que um bom político, ele sabe fazer um bom trabalho. Nós temos aqui Hernani é uma pessoa excelente. Hernani é um ser humano maravilhoso, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Foi meu professor em cursinho. Hernani é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente sabe que ele é uma pessoa muito educada e é uma pessoa que está aqui para ajudar no que for possível. Porque a gente tem que saber o que é que acontece, Edson. A maioria das vezes, as pessoas que vão buscar ajuda são pessoas humildes, que já estão ali por serem desfavorecidas em alguma situação. E, quando chega, você ainda trata mal. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, não. A gente tem que saber que todo mundo é igual. Eu não sou melhor que você, mas você também não é melhor do que eu. Então, o que é que acontece? A gente precisa se colocar muito no lugar do outro. Será que eu queria ser tratada daquela maneira?
Será que eu queria que alguém fizesse comigo o que eu fiz com fulano? Então, a gente tem que pensar direitinho. É a questão da empatia, né? Se Com colocar certeza. no lugar do próximo, né? Isso falta muito hoje na humanidade. Falta muito, Edson, se colocar no lugar do próximo e também falta muito a questão da palavra, porque eu acho assim, a pessoa tem que saber que sua palavra vale ouro. O que você fala, você tem que cumprir até o final. Palavra não é dizer a você assim que, hoje em dia a palavra não vale mais nada, não. Para mim, Cristina, palavra vale muita coisa. A minha palavra vale tal qual uma assinatura em qualquer papel. Programa Na Mira do Povo, a informação com precisão e credibilidade. Para finalizarmos, professora Cristina, a sua participação, essa eleição é uma eleição atípica, né? Em São Antônio de Jesus, nunca viu-se tanto candidatos a prefeito. 6 candidatos e uma candidata. Né? 7. 6 candidatos e uma candidata. 7. Né? Então, a pergunta é, o que levou, dentre os 7 candidatos, o que levou a senhora a marchar com o atual gestor, o prefeito Rogério Andrade? Eu acredito que o que me levou a marchar com o Rogério foi aquela determinação que ele tem em resolver as coisas. E você pode observar, falem o que quiserem de Rogério Andrade, mas corra a periferia de Santo Antônio, corra os bairros mais pobres, você vai ver que ele tirou muitos bairros que há milhões de anos estavam na lama, que eram desassistidos, e que hoje estão conseguindo sair de suas casas, irem para qualquer local, sem precisar colocar seus pés na lama. Isso a gente tem que olhar muito. Ele, claro, todos nós, seres humanos, temos defeito, como ele também tem, todo mundo tem, mas as qualidades dele superam. Ele é um político que ele ajuda muito a parte desfavorecida em termos de obras. Ele fez muitas obras em Santo Antônio de Jesus. Ele fez muito, assim, muito mais do que muitos prefeitos que tiveram até mais oportunidades de tempo na prefeitura quanto ele. E eu tiro meu chapéu, porque eu acho ele uma excelente pessoa, e como político também eu acho ele muito bom. 20 horas mais 15 minutos, o programa começa às 19 e termina às 20 horas, mas quando você tem 2 candidatos, do quilate, né, de Hernani Mercedes e professora Cristina, você termina com hora de começar para começar e sem hora para terminar, né? Mas, professora Cristina, eu agradeço a sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, desejo sucesso e coloco os microfones ao seu dispor para algo mais que a senhora queira acrescentar. Eu que agradeço mais uma vez, Edson, a oportunidade de estar aqui, um programa Na Mira do Povo. Na Mira do Povo, um programa de respeito, um programa de credibilidade. Isso, para mim, foi uma oportunidade única. Muito obrigada pelo convite e ainda mais hoje, um dia especial junto com o Hernani. E digo a você, vote, o seu voto de confiança, vote na professora Cristina, 55144. Muito fácil de gravar. Percorram lá o Instagram da professora Cristina, o Face da professora Cristina, as páginas sociais nossas. Estamos lá mostrando nossos projetos, mostrando nossas parcerias. Graças a Deus, estamos, assim, mais uma vez aqui, agradecendo aos nossos amigos que estão colaborando em forma de ajuda com a nossa campanha. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu fico tão feliz em saber que tem tantas pessoas me apoiando, que eu digo, ô Senhor, que maravilha. Obrigada, Jesus, por fazer de mim a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei. Isso eu não tenho como agradecer a Deus, que a gente, antes de tudo, é Deus. Depois, o restante vem todo. Primeiro Deus, depois vem tudo. E eu vou deixar a senhora repetir o seu número de novo. Meu número é 55144, professora Cristina. De novo. 55144. Ok, portanto, conversamos com a candidata a vereadora pelo PSD, professora Cristina, aqui no programa Na Mira do Povo. Quero agradecer aos amigos e amigas internautas que estiveram conosco, né, desde o início do programa. Também conversamos com o candidato a vereador pelo PSB, Hernani Mercedes.
agradecer a toda a minha equipe, né? Aí quando eu falo toda a minha equipe, é a minha patroa que está ali, né? A minha pequena, né? E agradecer a Deus por tudo, porque sem Deus não somos nada, né? Essa é a verdade. E dizer que o programa aqui é democrático. A gente trabalha com imparcialidade, trabalha com respeito ao cidadão, aos amigos e amigas internautas, ao entrevistado. Esse é o nosso papel. E agradecer a todos. Fala mais alguma, acrescentar alguma? Como a gente sempre diz no nosso lema da campanha, comigo não tem promessa, comigo tem trabalho. Muito bem. Agora, vou aproveitar, Hernando Messias, pega o microfone aqui, que eu vi no seu... Aqui, eu vi no seu... Algo escrito que eu não entendi. Encosta ali a cadeira, a gente... Aqui... Você acha que eu vou tirar a professora Cristina daqui? Acho que não. Aí, sim, está escrito... Eu não me lembro bem, que eu estava olhando no celular, é tanta coisa. É no Santinho que você mandou. Nossa SAGE, nossa gente? Não, é outra coisa. Estava escrito, pense bem, reserva, é algo assim do tipo, que estava escrito, que lá se atreva, é algo que está escrito no seu... Ah, não, eu acredito que foi uma frase que não é minha, se atreva a ser do bem. Isso, se atreva a ser do bem, né? Então, eu estava lendo isso, me chamou a atenção, digo, legal, gostei. Se atreva a ser do bem. Isso é muito lá da gente da escola, né, Cristina? Porque se a gente não for do bem, a gente vai ser do quê? Então, você tem que ser atrevido para ser do bem. Não, hoje, porque o mundo hoje, com tanta maldade, você tem que ser Às realmente... vezes ele quer que você seja do mal. Aí você, não, eu vou ser atrevido, vou ser do bem. Não é isso? Pronto. E eu quero aqui finalizar agradecendo à professora Cristina, agradecendo mais uma vez ao professor Hernani Messias, né, pela participação aqui no nosso programa, desejar sucesso e dizer que o programa Na Mira do Povo vai estar sempre com os microfones abertos, escancarado. Mandar aqui um forte abraço ao meu amigo Ney Batelli, grande figura, também curtindo o programa Na Mira do Povo, e dizer que o programa do povo não é meu, é de vocês. A todos, um forte abraço, lembrando que voltaremos amanhã, às 19h, com ele, o paraibano, a participação do ex-prefeito Álvaro Veloso Bessa, que amanhã fala no programa Na Mira do Povo. Aqui tem pão, manteiga não, um forte abraço. Muito obrigada.